Olá, meus amigos e irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Deus esteja na tua casa e esteja na sua vida sempre. O Senhor Jesus, ele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. O Senhor Jesus, ele tem o poder de mudar o interior, de mudar por dentro. O Senhor Jesus, ele tem o poder de moldar o caráter de uma pessoa, de transformar a índole do homem. Ele tem o poder para fazer com que a pessoa mude de vida, mude de atitude, mude de comportamento. Nós não podemos mudar ninguém. Às vezes a mãe luta para mudar o filho. Ela luta com as suas forças tentando mudar o comportamento daquele filho e ela não consegue. Às vezes o marido quer mudar a esposa e ele tenta, mas não consegue. Nem a esposa consegue mudar o coração do marido. Porque o homem não pode mudar o coração do homem. Só Deus ele tem poder de transformar. A Jesus cabe o poder de transformar o homem. Então, meu irmão, não tente mudar ninguém. Nós não podemos mudar nem a nossa vida, quanto mais mudar a vida de outras pessoas. Mas o Senhor Jesus, sim, ele tem o poder de transformar. Se nós buscarmos nele a transformação, se nós buscarmos nele a mudança, então ele vai agir de uma maneira sobrenatural, fazendo com que a nossa vida tenha de fato uma mudança notória diante de todos. A Bíblia fala de um homem que tinha uma vida torta, um homem que estava possesso de um espírito maligno, e o comportamento daquele homem, eu creio, que era o pior possível, mas através do poder de Deus, ele foi transformado. Eu estou falando do endemoniado Geraseno. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 26. Lucas, capítulo 8, versículo 26. A cura do endemoniado Geraseno. Vamos ler? Diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que há muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando Jesus desembarcou, este homem endemoniado, ele correu ao encontro do Senhor Jesus. E este homem não era um homem comum. Era um homem que tinha atitudes diferentes de todos, surreais. Aquele homem, ele não se vestia, ele andava despido. Aquele homem, ele não dormia em sua casa, pelo contrário, ele dormia nos sepulcros. Então, quando aquele homem viu Jesus desembarcando, ele correu em direção ao Senhor Jesus. Vamos continuar aqui a palavra. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Naquele momento já não era o homem falando, mas já era o espírito maligno falando através daquele homem. O espírito maligno, ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus. E ele estava incomodado com a presença do Senhor Jesus. Por isso que ele clamou desta maneira. Continuando a palavra, diz aqui: Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes
se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. As autoridades daquela cidade prendiam aquele homem, colocavam grilhões, correntes, para que aquele homem continuasse preso, ficasse preso, porque ele era um incômodo para toda a cidade. Ele constrangia toda a cidade, andando despido, gritando, provocando. Então as autoridades prendiam aquele homem, mas a Bíblia diz que aquele homem, possesso de um espírito maligno, ele despedaçava as cadeias, as correntes e fugia para o deserto. Nada podia manter aquele homem preso. Ainda que as autoridades tentassem, elas não conseguiam. E aquele homem fugia para o deserto, como está aqui escrito na Bíblia. Vamos continuar. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ou seja, quando o Senhor Jesus perguntou qual era o nome, então o demônio disse Legião, porque na vida daquele homem havia muitos espíritos malignos. A vida daquele homem, na vida dele, havia muitos espíritos o atormentando, fazendo da vida daquele homem um verdadeiro inferno. E continuando a palavra diz: rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então aqueles demônios que estavam no homem, saíram do homem e entraram nos porcos. E aqueles porcos se precipitaram despenhadeiro abaixo e morreram afogados. Os homens que cuidavam daqueles porcos foram para a cidade, anunciaram o que estava acontecendo. Continuando a palavra. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem a quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Então, quando o povo veio ver o que estava acontecendo, quando aquilo ali se espalhou na cidade e todos vieram para ver, o homem que vivia endemoniado, o homem que vivia despido, o homem que vivia nos sepulcros, ele estava vestido, sentado ao lado do Senhor Jesus, em seu juízo perfeito. Ou seja, aquele homem, ele estava totalmente transformado. Aquele homem, ele tinha sido liberto daqueles espíritos malignos. A causa do sofrimento daquele homem era justamente a ação de espíritos malignos que habitavam na vida dele, no corpo dele. E quando aqueles espíritos malignos saíram, aquele homem passou a ser uma pessoa ajuizada, uma pessoa direita, uma pessoa com atitudes normais. Então, quando o povo viu o endemoniado
sentado, vestido em seu juízo perfeito, aquele que era endemoniado, pois já tinha sido liberto, eles ficaram cheios de temor. Eles ficaram admirados. O que aconteceu com este homem? Não é esse aquele que vive despido, gritando? Não é esse que vive incomodando todo o povo? Não é esse homem que vivia gritando nos sepulcros? Pois é, o homem estava transformado completamente. Essa é a transformação que Deus faz na vida das pessoas. Deus liberta. Jesus liberta, meu irmão. Então não importa a situação que o homem esteja vivendo. Não importa a condição dele. O Senhor Jesus, ele tem o poder de libertar e de transformar o homem, fazendo dele uma pessoa abençoada, direita, fazendo dele uma pessoa que seja luz, uma pessoa que seja uma bênção. Então vamos terminar aqui a palavra. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. As pessoas disseram como que aquele homem foi salvo, como que aquele homem foi liberto. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para sua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E quando Jesus estava voltando para a sua cidade, entrando no barco, voltando para Jerusalém, então o endemoniado disse para Jesus: deixa eu ir com o Senhor. Mas Jesus disse: não, volta para a tua casa, volta para os seus e diga para todo mundo o que Deus fez por você. E aquele homem liberto, abençoado, feliz, transformado, ele saiu dali falando para todo mundo como que o Senhor Jesus havia transformado a sua vida. Aquele homem se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. E ele não precisava falar muito, não? Porque todos conheciam, todos sabiam como ele era. Bastava olhar para ele e ver que houve uma mudança, houve de fato uma transformação. Então, meu irmão, é isso que Deus faz, é isso que Jesus faz, ele transforma, ele muda o homem, ele faz coisas que nós não entendemos. A nossa mente é muito limitada. Nós não compreendemos a obra de Deus. Nós podemos ver, mas compreender vai além da nossa condição humana. Então Deus, ele transforma. Não importa a situação, Deus, ele transforma. E não existe aquilo, pau que nasce torto, morre torto. Não, não existe. Deus, ele acerta. Jesus, ele transforma. Não existe aquilo de nasceu daquele jeito e vai morrer, não. O nosso Deus, ele faz tudo novo. O nosso Deus, ele muda o que precisa ser mudado. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu querido, Deus, ele quer mudar. Se ele já mudou a sua vida, aleluias, louvado seja o nosso Deus. Se ele ainda não mudou, ele muda. Se você quer que Deus mude um familiar, se você quer que Deus mude um ente querido, se você vê na vida de uma pessoa que as coisas não estão bem,
aquela pessoa está sendo escravizada por um mal, clame por ela, ore por ela, porque Jesus transforma a vida dela. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós temos visto tantos milagres, tantas transformações, tantas pessoas mudando de vida. E isso mostra que o nosso Deus, ele é vivo e o que ele fez no passado, ele faz nos dias de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desta palavra, então compartilhe esta palavra, envia para os seus amigos, conhecidos, se inscreva no nosso canal. Nós estamos lutando para fazer com que esse canal seja conhecido, fazer com que este canal cresça. E nós precisamos da tua ajuda. Então vai lá, se inscreve. Você vai estar abençoando uma pessoa, pode ter certeza, porque essa mensagem vai chegar na vida dela. Um abraço apertado, uma boa noite, que Deus abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus.